você falou sobre como essa coisa do ensino já tá posta, né, no Ministério Pastoral, só que talvez falte uma sistematização dessa coisa, né? E aí, trazendo para a sua área de atuação na IBAB, pelo ethos da IBAB, pela comunidade que a IBAB é, pelo jeito de ser da IBAB, como você enxerga esse ensino bíblico teológico, a importância disso para o nosso jeito de ser comunidade e até para a igreja de uma forma geral, assim? Então, Edu, olha só que interessante. Eu tenho algumas crises, acho que todo mundo tem crise, né? E a minha crise depois que eu entrei na universidade, sobretudo no mestrado e agora no doutorado, é verificar que essa sistematização, Edu, na universidade, ela é de uma forma brilhante, bacana. Eu amo, né, estar na universidade fazendo isso, com as pesquisas e tudo isso que gira em torno. Mas quando a gente vem para o nosso segmento religioso, aí a crise está exatamente na não sistematização. E o que eu estou chamando de sistematização, Edu, é verificar que existem processos, que o ensino e a aprendizagem precisa, então, desse processo, porque nada está pronto no sentido de cair do céu, e a gente até mesmo, olhando para a história da igreja como um todo, de ver que existe a própria história, então a gente precisa visitar, verificar o hoje e apontar o futuro, então também é processual. E eu tenho uma hipótese, essa hipótese é que no nosso contexto, por faltar essa sistematização, Edu, né, os processos, isso é tudo feito impositivamente, né? No sentido dogmático, de imposição, sempre de cima para baixo. E a gente subestima muitas pessoas com isso, com esse jeito de ser. E não pode acontecer porque, como você disse também lá no seu episódio tratando dos adolescentes, Edu, adolescente é uma pessoa. E quando eu tenho em sala de aula e na comunidade, eu não tenho somente um nome, eu tenho um sujeito que tem uma história. E aí eu preciso considerar o entorno dele, quem ele é, para apresentar de maneira palatável esse conteúdo. Não dá para fazer atacado. Sim. Por mais que, no caso da universidade, não dá para a gente pensar um atendimento um por um e na igreja também não dá para fazer isso, mas com base nos recursos didáticos a gente pode, então, ter uma variação de recursos para apresentar e cada um com o seu jeito se apropriar da melhor forma possível. Então, minha hipótese é que, Edu, no nosso contexto religioso, de uma maneira geral, não somente aqui na IBAB, mas de uma maneira geral, a gente precisa dessa sistematização em vez de fazer imposição, ou como o Freire colocava, de uma forma muito bacana, depositar isso na cabeça de um ser qualquer. Não, esse ser é um sujeito que compreende, tem uma história e precisa entender os processos, do começo, meio e fim. Então é mais ou menos por aí que eu tento fazer esse processo de sistematização. E aí, no caso do contexto, né, do nosso recorte da filosofia ministerial da IBAB, quando a gente tem envolver os membros e frequentadores além dos limites culto, clero, domingo, templo, né, já tem, só no recorte do clero, eu me aproprio dessa figura como facilitador em vez desse cara que impõe e determina como tem que ser. Então, dentro da filosofia ministerial já tem um elemento didático que me dá base para que exista facilitação na IBAB. Então, desde 14, quando eu cheguei, 13 para 14, né, não tinha essa terminologia. Então, os líderes de PG são líderes facilitadores. Os nossos professores são professores facilitadores, que é uma técnica que você utiliza para não ficar centrada só no professor. Sim. É óbvio que aqui, Edu, a gente não tira a importância do professor, dos saberes que ele tem e de como ele faz o processo. Isso é imprescindível. Mas existem as formas, Edu, e isso daí, né, precisa ter esse quê também da nossa teologia contextual, que a IBAB subscreve, para que a facilitação de fato aconteça. Então, desde essa nossa filosofia ministerial, esse exemplo que eu dou aqui do clero, a gente quebra a lógica também em sala de aula, mostrando que todas as vidas têm o que falar, tem histórias que podem contribuir, porque a vida já é um conteúdo, Edu, não somente o texto ali que a gente escolhe no nosso referencial para
né, fazer esses elementos. E um outro que eu também considero, a partir da nossa filosofia ministerial, eu tento conjugar esse termo que vocês brincam comigo, que é a problematização, que é um recurso que a gente utiliza para entender também, Edu, o não dito. Uhum. Porque toda história também tem aquilo que é revelado e o não revelado. Isso. E o facilitador, ele precisa estar atento para perceber, né, o que está nas entrelinhas e aí por meio de perguntas, questionamentos, problematizar o que foi dito ou a realidade para a gente chegar num consenso. Então é mais ou menos assim também que a gente vai conjugando isso. Muito legal que na teoria da comunicação também tem essa ideia do não dito, né? Isso é uma interface legal com a educação, assim, do tipo, quando você fala uma coisa, você está obviamente falando uma coisa, mas quando você deixa de falar uma coisa, você também está falando. Sim. E esse não dito tem uma importância e obviamente que dentro do campo da educação, o não dito também ele está ali, né? Ele está posto. E aí essa coisa da facilitação de achar isso é fantástico.